Olá amigos, olá amigas do canal Eudes Alves, o seu canal de homenagens. Chegando com a nossa tradicional retrospectiva, relembrando famosos por ano de falecimento. Chegando ao ano de 1968. Continuando essa viagem no tempo, um grande aprendizado para todos nós. Conhecermos a história de artistas que marcaram o nosso Brasil. E muitas dessas histórias nós não conhecíamos. É importante a gente saber e reconhecer esses grandes artistas. Lembrando que você que assistiu o ano de 1969 deixou seu recado à sua cidade, no finalzinho do vídeo tem alô pra você. Começando com esse grande ator que foi Hamilton Fernandes, nascido em Pelotas, no Rio Grande do Sul, em 27 de abril de 1919. Faleceu no Rio de Janeiro em 8 de abril de 1968. Foi um ator brasileiro e ficou conhecido como o primeiro ator a alcançar grande popularidade como galã em uma novela, graças à sua atuação como Albertinho Limonta em O Direito de Nascer de 1964. Só que ele começou bem antes, em 1958, em Suspeita, A Estranha Clementine, As Chaves do Reino, Moulin Rouge, Alma Cigana. Aí veio esse grande sucesso, O Direito de Nascer. Trabalhou em O Shake de Agadir, A Rainha Louca, e estava fazendo a novela Sangue e Areia e não conseguiu concluir. Faleceu prematuramente em um acidente de automóvel no decorrer da produção da novela Sangue e Areia, onde ele era o grande vilão da trama. No dia 29 de janeiro de 1968, na rua São Francisco Xavier, com a avenida Heitor Beltrão, no bairro do Maracanã, zona norte do Rio. Como era hemofílico, o ator ficou internado por 70 dias, passando por 6 operações e vindo a falecer posteriormente. Quando faleceu, ele vivia esse vilão Dom Ricardo, escrita por Jeanette Claire, na novela Sangue e Areia, e o roteiro da novela teve que ser todo refeito e seu personagem desapareceu da trama. Hamilton foi sepultado no cemitério São João Batista, na zona sul do Rio de Janeiro. Ele tinha apenas 48 anos de idade. Vamos agora falar dele, que foi o dono da primeira TV do Brasil, que foi Assis Chateaubriand. Francisco de Assis Chateaubriand Bandeira de Melo, nascido em Umbuzeiro, no estado da Paraíba, em 4 de outubro de 1892 e faleceu em São Paulo em 4 de abril de 1968. Foi jornalista, escritor, advogado, professor de direito, empresário, mecenas, político brasileiro. Ele destacou-se como um dos homens públicos mais influentes do Brasil entre as décadas de 40 e 60. Era um visionário, realmente. Foi um magnata das comunicações do Brasil entre o final dos anos 30 e o início dos anos 60, dono dos Diários Associados, que foi o maior conglomerado de mídia da América Latina, em que seu auge contou com mais de 100 jornais, emissoras de rádio, TV, revistas e agências telegráficas. Também é conhecido como o co-criador e fundador, em 1947, do Museu de Arte de São Paulo, e responsável pela chegada da TV ao Brasil, inaugurando em 1950 a primeira emissora do país, que foi a TV Tupi. Foi senador da República entre 52 e 1957. Para um grande comunicador, ele sofreu bastante. Em fevereiro de 1960, Assis Chateaubriand foi acometido de uma trombose. Faleceu em 4 de abril de 1968 em São Paulo. Depois da pertinaz doença a que ele resistiu por longos anos, continuando mesmo paraplégico e impossibilitado de falar, a escrever seus artigos. Foi sepultado no cemitério do Araçá, um verdadeiro magnata, gênio da comunicação, Assis Chateaubriand. Vamos agora relembrar do humorista Barnabé, que faleceu cedo demais. João Ferreira de Melo, nascido em Botelhos, no estado de Minas Gerais, em 8 de dezembro de 1932 e faleceu em São Paulo em 13 de setembro de 1968. Foi humorista, cantor, compositor do estilo caipira, e o seu nome artístico, a partir de 1970, foi adotado pelo seu irmão, José Ferreira de Melo. Por isso que quando você pesquisa na internet, se você não tiver muito cuidado, vai aparecer mais imagens do seu irmão, né, do novo Barnabé, mas também é um grande humorista. Ele faleceu em São Paulo em 13 de setembro de 1968, aos 35 anos de idade, vítima da doença de Chagas. Jovem demais. Quero mandar um abraço aqui ao José Ferreira, né, que é seu irmão. Hoje ele está com 72 anos de idade. Gravou muitos discos, né, caipiras, de bom humor, humor em família, realmente. É bastante apreciado, o grande humorista Barnabé, até hoje. Vamos falar agora do cantor Carlos Augusto, da música Negue. Eita, ele é meu conterrâneo, nascido em Fortaleza. Carlos Augusto, nascido em Fortaleza, na capital do estado do meu Ceará, em 10 de julho de 1931 e faleceu também no Ceará, em 26 de outubro de 1968. Vários sites citam seu nome de batismo erroneamente como Carlos Antônio de Souza Moreira, que não condiz com a realidade. Ele faleceu em um acidente
acidente automobilístico numa estrada de terra do Ceará e ele, em pouco menos de 15 anos de carreira, gravou 40 compactos, 78 rotações e 6 LPs, além da participação em grandes coletâneas. Mas a música Negue, na sua voz, ficou realmente marcada no LP Noite de Saudade, gravado em 1960. Tinha apenas 37 anos de idade, o Carlos Augusto. Vamos agora falar do ator Celso Marques. Celso Marques Figueiras, nascido em Barra do Piraí, no interior do Rio de Janeiro, em 18 de setembro de 1942, e faleceu no Rio de Janeiro em 16 de setembro de 1968. Foi ator brasileiro de teatro e televisão. Ele, na TV, participou de Rei dos Ciganos, A Rainha Louca, O Homem Proibido, Santo Mestiço e A Gata de Vision, de 1968, a qual ele não conseguiu terminar as gravações. Simplesmente seu personagem desapareceu também. Nas primeiras horas do dia 16 de setembro de 1968, Marques dirigia seu automóvel acompanhado de 2 amigos, quando cruzou a Avenida Rio Branco com a Rua da Assembleia, no centro do Rio de Janeiro. O carro chocou-se violentamente com um ônibus. A colisão foi tão forte que o veículo do ator foi jogado de encontro a uma árvore, arrancando-a. Celso chegou a ser levado com vida para o Hospital Souza Guiar, mas não resistiu aos ferimentos, vindo a falecer 2 dias antes de completar 26 anos de idade. No auge da carreira, o jovem ator Celso Marques. Vamos agora relembrar de Agildo Barata. Geralmente eu não faço homenagens para políticos, mas esse político em especial vou fazer homenagem ao seu filho, que foi Agildo Ribeiro, tinha o mesmo nome do pai. Agildo da Gama Barata Ribeiro, nascido no Rio de Janeiro em 1º de julho de 1905 e faleceu no Rio de Janeiro em 14 de agosto de 1968. Foi um militar e político brasileiro, pai do nosso querido ator Agildo Ribeiro. Seu nome de batismo era Agildo da Gama Barata Ribeiro Filho, em homenagem a seu pai. Ele faleceu em 2018, foi uma grande perda para o humor, aos 86 anos de idade. Nosso querido Agildo Ribeiro. E seu pai, Agildo Ribeiro, faleceu no dia 14 de agosto de 1968, aos 63 anos de idade. Vamos agora falar do compositor de forró, grande lenda, Rosil Cavalcante. Rosil de Assis Cavalcante, nascido em Macaparaná, no estado de Pernambuco, em 20 de dezembro de 1915. E faleceu em Campina Grande, no estado da Paraíba, em 10 de julho de 1968. Foi ator, compositor e radialista brasileiro. Você vai se admirar dos grandes sucessos. Ele adotou o nome de Zé Lagoa, atuando nas rádios Borborema, Caturité e TV Borborema. Meu pai teve a honra de trabalhar na rádio Borborema. Ele compôs cerca de 130 músicas, sendo algumas memoráveis em parceria com Jackson do Pandeiro e Luiz Gonzaga. Pois o hino extraoficial de Campina Grande, Tropeiros de Borborema, as suas músicas Sebastiana, que foi com o Jackson, Na Base da Chinela, Quadro Negro, ele também Meu Cariri, também em parceria com o grande Luiz Gonzaga. E em 1968, no início da tarde, Rosil se sentiu mal quando descansava sob a sombra de um buzeiro e da quixabeira. Em vez da música introdutória da voz vibrante de seu parceiro Café, se ouviu uma fúnebre anunciando o falecimento do poeta da Caatinga. O Nordeste parou, Campina Grande assistiu à mais profunda comoção que atingiria a notícia do falecimento desse grande compositor, Rosil Cavalcante, importante para o forró autêntico brasileiro. Vamos agora falar de um dos maiores cantores de todos os tempos, que foi Vicente Celestino, uma lenda da nossa música, sem dúvida nenhuma. Tornei-me um ébrio. Sua música Ébrio é inesquecível. Antônio Vicente Felipe Celestino, nascido no Rio de Janeiro em 12 de setembro de 1894 e faleceu em São Paulo em 23 de agosto de 1968. Ele foi famoso na primeira metade do século XX. Ele trabalhou como sapateiro, vendedor de peixe, jornaleiro, e ele começou cantando nos clubes recreativos do Rio de Janeiro. E todo o seu pagamento, cerca de R$10 mil por dia, era cedido a seus pais para aliviar a complicada situação financeira da família. Sua música O Ébrio é uma das mais conhecidas de todos os tempos. Minha Gioconda também. E uma curiosidade dele é que ele foi o primeiro cantor a gravar o hino nacional brasileiro. Mas outra que eu acho mais incrível, ele tinha uma voz potente demais. Em meados dos anos 20, o sistema elétrico de gravação chegou ao Brasil para substituir o mecânico. Conta-se que Vicente teve dificuldades para se adaptar ao formato, pois sua voz era por demais potente para os equipamentos da época. Acabou que ele gravava a 20 metros dos microfones e de costa para eles. Olha que
coisa incrível. Mas isso fazia sua voz soar com um eco, dificultando a compreensão da letra. O engenheiro estrangeiro foi trazido pela Odeon Brasil e ele conseguiu fazer com que Vicente cantasse com a boca no microfone. Mas ele tinha uma potente voz. Discussões pelo Brasil lhe renderam muito dinheiro e só fizeram aumentar sua popularidade. Nos anos 20, ele reinava absoluto como ídolo da canção. Vicente Celestino teve uma das mais longas carreiras entre os cantores brasileiros, quando faleceu às vésperas dos 74 anos no Hotel Normandie, em São Paulo. Ele estava de saída para um show com Caetano Veloso e Gilberto Gil na famosa cafeeira Pérola Negra, no dia 23 de agosto de 1968. E ele passou mal e faleceu do coração minutos depois. Seu corpo foi transferido para o Rio de Janeiro, onde foi velado pela multidão na Câmara de Vereadores e sepultado sob palmas do cemitério de São João Batista, no Rio de Janeiro. Dos maiores cantores de todos os tempos, Vicente Celestino. Vamos falar agora de Wilson Batista. Wilson Batista também, eu tinha uma curiosidade dele, desde que eu assisti a primeira vez o filme Noel Rosa. Eles tinham uma rixa muito grande. Um grande sambista, Wilson Batista. Wilson Batista de Oliveira, nascido em Campo dos Goitacazes, interior do Rio de Janeiro, em 3 de julho de 1913, faleceu no Rio de Janeiro em 7 de julho de 1968. Em 16 anos fez seu primeiro samba, Estrada da Vida, lançado por Araci Cortes, que foi a musa, né, das canções também de Noel Rosa. A música também, Acertei do Milhar, do Moreira da Silva, que era conhecido também como Kid Morangueira. Francisco Alves também gravou muitas de suas canções. Sua fama veio em 1938, quando ele foi contratado pela Rádio Marique Veiga. Era parceiro de Erasmo Silva, fez parceria com Ataúfo Alves. Linda Batista também gravou suas músicas, Blackout. E sempre frequentando o mesmo ambiente da boemia, ele fez apologia do malandro do samba com o Lenço do Pescoço, já gravado por Silvio Caldas, que deu início à famosa polêmica entre Noel Rosa e Wilson Batista, a qual um gravava, o outro respondia. E isso todos gostavam, né, dessa polêmica. A música Feitiço da Vila veio daí, uma resposta a uma música Wilson Batista. Ele foi boêmio até o final da vida. Nos últimos anos trabalhou como fiscal da UBC, União Brasileira de Compositores, entidade que ajudou a criar, e ele foi sepultado numa tumba da UBC, no cemitério do Catumbi. Mais um pra gente homenagear também meu amigo Bruno Madeira. Vamos agora falar de Kokomo Arnold, que foi um grande guitarrista norte-americano do blues. Nascido em Lovejoy em 15 de fevereiro de 1901, faleceu em Chicago em 8 de novembro de 1968. Ele gravou 88 faixas. Em 1938, ele largou a carreira musical para trabalhar em uma fábrica em Chicago. Redescoberto em 1962, ele não mostrou entusiasmo para retornar à carreira musical. Ele faleceu de um ataque cardíaco aos 67 anos de idade e foi sepultado em Ausp, Illinois. Suas músicas foram regravadas por Elvis Presley, The Blues Brothers, Aerosmith, Eric Clapton, entre outros. Grande lenda da música. Bea Benaderet, atriz, nascida em Nova York em 4 de abril de 1906 e faleceu em Los Angeles em 13 de outubro de 1968. Ela foi atriz, cantora, mas teve um destaque muito grande como dubladora norte-americana. Deu vozes à vovó do Miss Priest, do Looney Tunes. Depois também fez a Betty Rubble na série Os Flintstones, entre tantas outras. Ela faleceu aos 62 anos de idade, no dia 13 de outubro de 1968, vitimada por um câncer no pulmão. Estava com pneumonia. Grande atriz e dubladora norte-americana. Vamos falar agora do filho do Charlie Chaplin, Charlie Chaplin Jr. Faleceu jovem demais. Ele trabalhou com Charlie Chaplin. Ele atuou em 13 filmes, inclusive Luzes da Ribalta ao lado do pai. E não tem muitas informações sobre ele, apenas que ele faleceu com apenas 42 anos de idade, vitimado de uma embolia pulmonar. Nascido em Beverly Hills em 5 de maio de 1925 e faleceu em Hollywood em 20 de março de 1968, mas não teve uma grande atuação no cinema. Charlie Chaplin Jr. com apenas 42 anos de idade. O piloto de Fórmula 1, Jim Clark, James Jim Clark Jr., nascido em Kilmarnock, na Escócia, em 4 de março de 1936 e faleceu em Hockenheim, na Alemanha, em 7 de abril de 1968. Foi um piloto que nasceu na Escócia, sendo 2 vezes campeão do mundo na Fórmula 1. Importante nome do automobilismo. Em 1968, infelizmente, faleceu jovem. Tudo levaria a crer que
que viria um terceiro título da Fórmula 1 e uma segunda vitória em Indianápolis. Clark detentia na época quase todos os recordes da Fórmula 1 e estava muito perto de alcançar o de pontos e o de frequência no pódio. Mas em 7 de abril de 1968, durante uma corrida da Fórmula 2 em Hockenheim, Alemanha, Jim Clark faleceu quando seu carro saiu do curso e bateu em uma árvore. A causa do acidente nunca foi definitivamente identificada. Uma grande perda. Ele tinha apenas 32 anos de idade e campeão mundial pela Fórmula 1. Piloto Jim Clark. Vamos agora falar do ator americano Dennis O'Koff. Ele trabalhou ao lado de grandes estrelas, como Clark Gable, que recomendou O'Koff a Metro-Goldwyn-Mayer. Ele trabalhou também ao lado de Carmen Miranda em Deuceface, a 20th Century Fox. E ele faleceu no dia 31 de agosto de 1968, aos 60 anos de idade, vitimado por um câncer no pulmão. Vamos agora falar de Dan Duryea, também de filmes clássicos do faroeste como River, Dollar, fez também Winchester 73, Tudo por uma Mulher, entre tantas outras. Ele faleceu no dia 7 de junho de 1968, vitimado por um câncer. Foi sepultado no Forest Lawn Memorial Park. Gerard Moore faleceu jovem ainda, há 54 anos. É ator e dublador também. Seu clássico, sem dúvida nenhuma, foi o The Big Valley, mas ele fez a voz, a Lanterna Verde, fez o Senhor Fantástico, no Quarteto Fantástico, entre outros. Ele faleceu repentinamente de um ataque cardíaco aos 54 anos de idade, no dia 9 de novembro de 1968. Grande ator e dublador americano. Martin Luther King, esse é lendário. Martin Luther King Jr., nascido em Atlanta em 15 de janeiro de 1929, faleceu em Memphis em 4 de abril de 1968. Pastor batista e ativista político americano. Se tornou a figura mais proeminente e líder do movimento dos direitos civis dos Estados Unidos. De 1955 até o seu falecimento, tiraram sua vida no ano de 1968. Cassius Clay, o nosso Muhammad Ali, era muito amigo dele, foi importante para a política norte-americana. Martin Luther King tinha apenas 39 anos de idade. Marion Lorne, a famosa Tia Clara da série A Feiticeira, era muito divertida. Marion Lorne McDougall, nascida em West Pittston, na Pensilvânia, em 12 de agosto de 1883 e falecida em Nova York em 9 de maio de 1968. Foi uma atriz norte-americana, grande carreira no teatro e na TV. Ela faleceu no dia 9 de maio de 1968, aos 84 anos de idade, vítima de um ataque cardíaco. Era fantástica. Wes Montgomery, guitarrista de jazz, também partiu muito cedo. John Leslie Wes Montgomery, nascido em Indianápolis, estado norte-americano de Indiana, em 6 de março de 1923 e faleceu em 15 de junho de 1968. Ele tocava diferente dos outros, não usava a palheta, ele usava mesmo era o polegar. Era um músico extremamente hábil. Na manhã do dia 15 de junho de 1968, em sua casa em Indianápolis, deixou-se para sua esposa, que não se sentia muito bem. Após isso, Montgomery caiu, ainda faleceu de um ataque cardíaco minutos depois. Tinha apenas 45 anos de idade e estava no auge da carreira, juntamente com seu quinteto de jazz. Causou uma grande comoção no meio musical. Paurílio Barroso foi um grande compositor. Francisco Paurílio Barroso, nascido em Fortaleza, capital do estado do meu Ceará, na minha terra natal, em 29 de maio de 1894, e faleceu em Fortaleza em 19 de agosto de 1968. Ele compôs a valsa chamada Flor de Lis e também Zingaresca. Ele reorganizou o Conservatório Alberto Nepomuceno, fundador e diretor artístico da Sociedade de Cultura Artística. Foi diretor do Cassino Atlântico e diretor do Teatro José de Alencar. Viveu no Rio de Janeiro de 1920 a 1928 e depois, posteriormente, de 1941 a 1952. Vindo a falecer no dia 19 de agosto de 1968, aos 74 anos de idade, muito importante para a música brasileira. Sérgio Porto, grande jornalista e humorista. Sérgio Marcos Rangel Porto, era conhecido também como Estanilau Ponte Preta. Nascido no Rio de Janeiro em 11 de janeiro de 1923 e faleceu no Rio de Janeiro em 30 de setembro de 1968. Cronista, escritor, radialista, comentarista, teatrólogo, jornalista, humorista e compositor brasileiro. Ele foi também o criador e produtor do concurso de beleza As Certinhas de Lalau.
onde tiveram grandes vedetes, não é? Como a Diana Morel, a Rose Rondelli, que foi esposa do Chico Anísio, ou Irma Alvarez, entre outras. O seu senso de humor prevaleceu até o último instante de vida. Momentos antes de falecer, disse à empregada Tunica: "Estou apagando. Vira o rosto para lá, que eu não quero ver mulher chorando perto de mim." Infelizmente faleceu logo após, no dia 30 de setembro de 1968, aos 45 anos de idade. Incrível. Sebastião Cirino foi compositor e também maestro. Infelizmente faleceu pobre. Nascido em Juiz de Fora, estado de Minas Gerais, em 20 de janeiro de 1902 e faleceu no Rio de Janeiro em 16 de julho de 1968. Foi maestro, violonista, trompetista e compositor brasileiro. Ele foi parceiro de Donga quando Donga criou o conjunto Oito Batutas. E ele, em 1926, viajou o mundo com a companhia parisiense Bataclan. E quando voltou, em 1939, não conseguiu se adaptar à vida do país, ficando desempregado e vagando pelas ruas, tendo sido preso por vadiagem, atentou contra a sua própria vida, até que seu amigo Bororó conseguiu alguns serviços musicais. Com o fechamento dos cassinos, sobreviveu escrevendo partituras para outros artistas, compondo e regendo esporadicamente enquanto trabalhava para o Sindicato dos Compositores, amargando o esquecimento até o seu falecimento em 1968, vitimado por um câncer do pulmão. Muito triste a história, que se não fosse o Sindicato dos Compositores, ele teria ainda passado ainda pior a sua vida. Grande parceiro de Donga, de Bororó, grandes sambistas, Sebastião Cirino. Vamos agora falar de Little Walter, cantor e gaitista de blues. Nascido em Marksville, na Louisiana, em 1º de maio de 1930 e faleceu em Burbank, Califórnia, em 15 de fevereiro de 1968, cantor e gaitista de blues americano. Ele foi comparado a Charlie Parker e Jimi Hendrix. A inovação e o impacto da sua música My Baby, um dos seus maiores sucessos de todos os tempos. E ele faleceu jovem demais. Poucos meses depois de retornar de uma turnê na Europa, ele se envolveu em uma briga na pausa de um show em um clube noturno no sul de Chicago. As lesões relativamente pequenas agravaram danos sofridos em brigas anteriores, e Walter acabou falecendo enquanto dormia no apartamento de uma namorada em Chicago na manhã do dia seguinte. A causa oficial do falecimento foi indicada como trombose coronária em seu atestado de óbito. Ele tinha apenas 38 anos de idade e faleceu no auge. Vamos agora homenagear os jogadores de futebol que faleceram no ano de 1968. Foram apenas 3. Fique com a gente até o final para receber o seu alô. Alexandre Di Maria, conhecido como Di Maria, nascido em Votorantim em 19 de junho de 1904 e faleceu em Santos em 17 de março de 1968. Conhecido na Itália como Alessandro Di Maria ou Alejandro De Maria, foi futebolista ítalo-brasileiro, ídolo do Corinthians e do Lazio. Foi ídolo, ele jogou no Independência do Corinthians, onde se tornou ídolo, 118 jogos, 95 gols. Jogou no Lazio, 103 jogos, fez 29 gols. Depois retornou para o Corinthians de 1935 a 1936. Jogou mais 118 partidas e fez mais 95 gols. Faleceu no dia 17 de março de 1968, aos 63 anos de idade. Fernando Gildicelli, Fernando Rubens Pazzi Gildicelli, nascido no Rio de Janeiro em 1º de março de 1906 e faleceu no Rio de Janeiro 28 de dezembro de 1968. Um jogador brasileiro que atuava como meio-campista. Ele jogou no América do Rio de Janeiro, Fluminense, Torino, América do Rio de Janeiro mais uma vez, Bordeaux, Sporting, Real Madrid, que foi o primeiro brasileiro a jogar no Real Madrid. E ele faleceu no dia 28 de dezembro de 1968 aos 62 anos de idade. Francisco Amâncio dos Santos, conhecido como Chicão, jogou no Valência e também no Levante, tinha apenas 28 anos, muito triste. Nascido no Rio de Janeiro em 21 de fevereiro de 1940, faleceu no Rio de Janeiro em 18 de agosto de 1968. Ele atuava como zagueiro, jogou no Botafogo de São Paulo, depois foi para o Valência e encerrou no Levante. Ele faleceu com apenas 28 anos de idade, após uma briga em um posto de gasolina tiraram sua vida. 28 anos no auge da carreira. E esse foi o vídeo de hoje, relembrando os famosos que faleceram no ano de 1968. E para você que assistiu a nossa retrospectiva do ano de 1969, eu fiquei muito satisfeito, porque foram dezenas e dezenas de mensagens dizendo para continuar incentivando o nosso trabalho, essa viagem no tempo, porque é um grande aprendizado, sem dúvida nenhuma. Obrigado, Eli Ferreira, de Pouso Alegre, Minas Gerais. Elias Bezerra, do
obrigado. João Venâncio, obrigado pelo elogio, né? Ele colocou aqui o melhor canal sobre falecidos, obrigado. André Luiz Araújo da Conceição. Alves Souza, pediu também para eu não parar. William César Vitoriano. Miriam Barbosa Reis, obrigado. Onailson de Aratuípe. Ibrahim Fernando Moraes, obrigado. Estação das Flores, obrigado de coração para você e para sua mãe. Janete Cinzato Vital, Tito Quinaste, o Emerson da Vila, o Bruno Madeira sempre com a gente. Meire Lazier, não perde o seu vídeo da gente. O Geraldo Roque, a Cláudia do canal CR lá de São Paulo, o Carlos Borges dos Santos, nosso amigo Sargento, lá de Ponte Branca, no Mato Grosso, muito obrigado sempre. O Adilson Carlos, Reginaldo da Silva Carvalho, mais uma vez pedindo para não parar. Carlos Roberto Coutinho, Cleidimar Robson, de São Sebastião da Vista Alegre, Minas Gerais. Antônio Silva, lá de Felixlândia, também Minas Gerais. Roberto Nunes Oliveira, Vicente Cardoso de Medeiros, Lucileide Cândido, um abraço. Jean Felipe Tuber, Jefferson Moraes, o Antônio de Matos, de Jacareí, São Paulo, a Maria Zenaide, Marcelo, lá de Guarujá, São Paulo, o Alexandre Lopes, de Embu das Artes, São Paulo, obrigado. Carlos Henrique, obrigado de coração pelas palavras de incentivo. A Maria Barros, sempre com a sua lista ajudando. Alexandre Lopes, o Alexandre de Moraes de Porto Alegre, nosso parceiro. O William Bernardo, de São Carlos, São Paulo. O Jorge Tatsuta, lá do Japão, não perde o seu vídeo. O Vimi Filfi, Beneto, Ricardo Loveless, obrigado. A Maria do Socorro Tavares também, obrigado. E diz que acompanha sempre a gente, é um grande aprendizado, eu também concordo, viu? Um abraço e até o próximo vídeo do canal Eudes Alves, o seu canal de homenagens. Espero você no ano de 1967.